com relação às abordagens vetoriais, né. Então, eu já até mostrei para vocês hoje que uma força, ela é a força resultante, ela é a somatória de todas as forças de um sistema. Então a gente vai ter forças que podem estar distribuídas em todas as direções. E cada uma dessas forças, então elas vão ter componentes em x e y. Então a gente pode escrever F1 como sendo uma componente de F1 na direção de x, mais F1 na direção de y, F1 na direção de z e assim por diante. Então a gente tem esses vetores, então a gente vai precisar saber somar os vetores, tá bem? O que acontece quando a gente substitui as forças em todas as direções na lei de Newton, que vai ser igual a massa vezes a aceleração, a gente vai ter então que todos os somatórios das forças na direção de x vai ser proporcional à massa vezes a aceleração na direção de x, que o somatório de todas as forças na direção de y vai ser o produto da massa vezes a aceleração na direção de y e também para z, né? Então, quando a gente estuda os sistemas de corpos, que nem, por exemplo, todos aqueles esqueminhas de corpos presos a polias, eles acabam considerando a decomposição das forças. Então, no caso desse aqui, a gente tem a força-peso no corpo A, a gente tem a força-peso no corpo B, aqui existe uma força de tração, que de alguma forma vai se equilibrar a força-peso, tração, né? Aqui vai existir uma força normal que também causa o equilíbrio, pode haver uma força de atrito que se aponta no sentido oposto, todos os objetos unidos por essa corda, eles vão ter o mesmo módulo de força de tração. Então, quando a gente está no ensino médio, a gente acaba decompondo as forças numa direção e na direção perpendicular e não trabalha com esses exercícios na forma vetorial, tá bem? Alguns eu vou escrever na forma vetorial para vocês irem pegando o jeito com essa notação, né? Faltou, agora nessa aulinha que eu dei, dizer que força, se força é massa vezes aceleração, então a unidade de força, ela é o produto de quilogramas, que é a unidade de massa, a unidade de aceleração é o metros por segundo ao quadrado, de forma que essa unidade de força aqui, em unidades puras, quilogramas, metros, segundos, ela vai ser o produto, ela vai ser uma unidade que a gente chama de newtons, tá bem? Então, newtons é a unidade no Sistema Internacional de Medidas. Então, eu só quero fazer alguma colocação aqui com relação àquelas forças que eu mencionei para vocês, que são as forças fundamentais. Que são a força gravitacional, a força eletrostática, que vai ser alvo de estudo do curso de eletromagnetismo, né? Onde os entes de interação são as cargas, enquanto no caso da força gravitacional, os entes de interação são as massas. Ainda existem duas outras forças, então essa aqui, ela está dentro do escopo direto, né, da mecânica clássica, embora a força gravitacional, a força eletrostática é muito importante, porque a força de ligação entre dois átomos, ela é de natureza eletrostática. Essa força de natureza eletrostática gera um tipo de interação como se fosse uma mola, então é a força de interação eletrostática causando esse efeito de mola entre os átomos, então dois átomos eles sentem o efeito. Quanto mais forte e mais fraca for essa ligação, mais fácil vai ser abalar a posição de equilíbrio dos átomos. Então, quando, por exemplo, a gente pega aquele travesseiro da NASA e apoia a mão em cima e com essa força externa que a gente faz, a gente consegue causar uma deformação no objeto, ela tem originalmente uma força de natureza interatômica que é gravitacional, tá bem? Que é eletrostática. Não só eletrostática, mas aí começam a surgir forças internucleares que já estão dentro do escopo da mecânica quântica e tem relação direta agora com as duas forças que eu vou falar, que são as forças nucleares, tá bem? Mas de qualquer forma, quando a gente estiver estudando especificamente as forças eletrostáticas, a gente vai estar lá no curso de eletromagnetismo, que era física 3, agora mudou, né? Acho que é FIS 109.
Bom, e depois a gente tem as forças nuclear forte e fraca. Força nuclear forte e a quarta força é a força nuclear fraca. A força nuclear forte e a força nuclear fraca, elas são as forças que garantem a coesão do núcleo, tá bem? Então, são forças que agem entre os nucleons, que são os prótons e os nêutrons, que é uma força atrativa que evita que prótons desintegrem o núcleo, porque se prótons têm cargas negativas, se fosse somente a força eletrostática agindo num núcleo, vocês teriam esses prótons se repelindo e não haveria estabilidade no núcleo. E aí aparece a força de interação forte, e aí peraí que eu tenho que ver se é a forte ou é a fraca, porque essas forças nucleares elas têm peculiaridades. Mas então essa força nuclear ela acaba surgindo de maneira a manter essa coesão. Então é uma força que vai com a exponencial da distância. E é uma força que age em dimensões microscópicas, nanoscópicas, porque ela consegue morrer dentro de um próprio núcleo. Então, quando você, por exemplo, você tem um núcleo de urânio que tem muitos prótons e nêutrons, uma partícula sente a força de interação nuclear somente das suas vizinhas, e ela não depende da carga. Então, a força de interação nuclear ela vai existir entre prótons e nêutrons, ela não depende da carga. Mas ela vai acontecer localizadamente, enquanto a vizinha sente localizadamente, enquanto a vizinha sente localizadamente. Então, você tem essa atuação em todo o sistema. Quando você tem um átomo de urânio, por exemplo, pelo fato dele ter uma massa muito grande, ele acaba sendo instável e essa força não é capaz de manter a coesão de todas as partículas, por isso que alguns núcleos eles se dividem automaticamente. E a outra força nuclear é a força que garante a integridade, né, que garante a coesão de um próton ou de um elétron ou de um nêutron, porque hoje a gente sabe que prótons, elétrons e nêutrons são formados por cada um deles por 3 quarks, que são partículas elementares, né? Então, a gente junta 3 quarks para formar um elétron, outros 3 quarks para juntar um próton. Então, essa força é a que mantém a coesão dos quarks. Tanto que no decaimento beta, o que acontece é um próton se transformar em um nêutron. Então, a gente só consegue conceber a ideia de um próton se transformando num nêutron se a gente pode desmontar essas peças do quebra-cabeça e remontá-las de uma outra forma. Então, é isso que acontece com os quarks. E essa força, ela é uma força difícil de descrever. Quem estuda com física de partículas é que tem mais conhecimento de como descrever essas forças, mas aqui eu queria trazer para vocês somente a ideia. Eu não achei aqui qual que é a forte e qual que é a fraca, mas eu acho que a forte é a forte de coesão do núcleo e a fraca é a de coesão das subpartículas, tá bem? Bom, só para não estender mais, que essa é uma abordagem até que o professor Brescazinha ele coloca na aula dele, se vocês quiserem assistir a aula deles depois para reforçar, eu queria falar um pouco sobre a força gravitacional, que é ela que está aparecendo para a gente aqui. Então, a gente sabe que a força gravitacional é uma força de interação entre entes, e esses entes são as massas, tá bem? Então, a gente tem que ter duas massas, e essas massas, haverá uma constante também regendo esse sistema que é a constante gravitacional que estou chamando de G, e ela vai depender da distância que essas duas partículas estão ao quadrado. Minha mãe, comentando com minha mãe isso esses dias lá. Então, você quer dizer que duas pessoas num lugar têm uma força gravitacional entre elas? Sim, todas as massas em qualquer ponto do espaço sentem uma força gravitacional entre elas. Acontece que a magnitude das massas, ela é muito pequena, fazendo com que essa força gravitacional seja de uma natureza também muito baixa. De forma que a gente não afeta o campo gravitacional da Terra pela nossa presença, mas a gente, enquanto massa, é afetado pelo campo gravitacional da Terra, porque a Terra tem uma massa muito grande, tá bem? Então, se a gente for pensar na Terra, essa Terra ela tem uma massa,
E vamos pensar num satélite ou qualquer outro objeto no espaço que esteja a uma distância r, estou considerando r com uma dimensão muito maior que o próprio raio da Terra. Então, a gente pode considerar esse como sendo o raio da Terra. Essa força gravitacional, ela surge desse raio, que seria a distância entre essas duas partículas. A força gravitacional, ela vai existir tanto da massa da Terra quanto da massa da partícula em relação à Terra, e aí sim a gente pode falar de um par de ação e reação, tá bem? E a direção, ela é uma direção radial, tá bem? Então, quando a gente fala de direção própria dessa força, né, em cada ponto que o objeto tiver esse vetor R, ele muda, mas toda vez que a gente está trabalhando com sistemas que tem a possibilidade de tratá-los na forma radial, a gente usa R, porque R vai estar sempre na direção do raio, independente desse ponto, dessas coordenadas polares que a gente esteja tratando. E além disso, a natureza dela é negativa, tá bem? Bom, aí o que eu quero mostrar, eu vou considerar apenas o módulo dessa força, então vamos fazer um cálculo aqui com o módulo da força. A constante gravitacional, ela tem um valor de 6,67 vezes 10 a menos 11 newtons, metros quadrados sobre quilogramas, tá bem? Peraí, a constante gravitacional. A constante gravitacional tá aqui. A gente pode levar em consideração a massa da Terra. E eu peguei a massa da Terra hoje. A Terra tem 5,974 vezes 10 a 24 quilogramas. Aí depois eu vou fazer a seguinte conta. Eu vou tentar fazer o cálculo da força gravitacional na redondeza da Terra, tá bem? Então, é no ambiente em que a gente vive. Ou seja, quando é o cálculo de quando o Rzinho, ele se aproxima ao valor do raio da própria Terra. E aí eu fiz o cálculo, peguei na internet também o raio da própria Terra, ele é de 6.671 quilômetros. Eu quero colocar isso em metros. Então, eu vou colocar 10 a sexta, porque eu andei 3 casas aqui também para tirar de 6.000 para 6,3 metros, tá bem? Então, eu vou vir para essa equação aqui e vou fazer esse cálculo. O que eu estou mostrando para vocês é que nessa conta que a gente está fazendo, G vezes M dividido por R quadrado é constante na redondeza da Terra. Então, eu vou fazer o produto de G por M pelo raio da Terra ao quadrado. Vou substituir 667 vezes 10 a menos 11 newtons, metros quadrados, quilogramas ao quadrado, vezes 5,974 vezes 10 a 24 quilogramas, tudo isso dividido pelo raio de 6,371 vezes 10 a sexta, e isso aqui tá tudo ao quadrado. E aí, quando eu faço essa conta da parte numérica aqui, eu chego a um valor de 0,98 vezes 10 a menos 11, mais 24. O 6 ao quadrado vai dar 12, quando ele passo ele para cima, isso aqui vai dar menos 12, ou seja, 0,98. Na verdade, tinha uma fraçãozinha a mais aqui, vezes 10 a primeira, ou seja, todo esse fator GMRT ao quadrado, ele é 9,817, e aí se a gente for fazer o cálculo das unidades, aqui estava em quilogramas ao quadrado, porque o raio da Terra foi ao quadrado, quilogramas, peraí, esse quilograma corta com quilograma aqui, 1 quilograma aqui corta com quilograma aqui, nossa, viajei aqui, peraí, não é quilogramas quadrados, é metros quadrados. Então, 1 quilograma corta com quilograma aqui, sobrou 1 quilograma. Metros quadrados corta com esses metros quadrados aqui, sobrou newtons dividido por quilogramas. Mas a gente acabou de ver que newtons é quilogramas por metros por segundo. Tudo isso aqui dividido por quilogramas, corta quilogramas com quilogramas e surge a unidade de metros por segundo ao quadrado. Então, esse valor que a gente achou dessa constante aqui é o que a gente chama de aceleração da gravidade G. Então, simplesmente o que eu estou fazendo aqui é substituir esse valor que eu acabei de chamar de valor constante aqui por gravidade, tá bem?
Então, aquela equação que a gente usa, que a gente diz que a força-peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade em módulo, e ela está apontando sempre para o centro da Terra, né? Ela nada mais é do que a aplicação da força gravitacional em si sobre objetos que estão na redondeza da Terra, tá bem? Então, quando alguém me perguntou sobre a gravidade hoje, da aceleração da gravidade, a aceleração da gravidade de G, ela é uma definição de um objeto sujeito a uma definição de uma força que ocorre quando o objeto está sujeito à força gravitacional, tá bem? Bom, Mas aí, professora, no caso, as alterações da variação da gravidade é baseado no Rzinho, então, né? exatamente. Então, por exemplo, se você tem o Everest e o nível do mar, por que há uma diferença significativa? Quer dizer, significativa não. A gente faz a conta quando eu tenho laboratório, a gente faz a conta da gravidade em Ouro Preto, ela é, acho que 9,78, a gente consegue medir no laboratório, metros por segundo ao quadrado. A gente está em Ouro Preto, aí entre o mar e o Everest, a gravidade vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Exatamente por causa disso. A gente vai estar numa flutuação que vai depender não só da posição dos objetos com relação ao nível do mar, mas da forma esférica da Terra. A Terra, de fato, não é uma esfera, então ela tem uma diferença. Mas quando você começa a ir para pontos fora da superfície da Terra, né, para posição de satélites ou outros elementos do espaço, aí esse valor de aceleração da gravidade vai mudar, porque a gente vai estar levando em consideração outros fatores de distância, né? E além disso, vai ter também a gente está falando na redondeza da força da gravidade da Terra sobre esses objetos. Se a gente começar a pegar os astros, por exemplo, todos os astros têm uma massa significativa. Então, a gente teria que calcular a ação de um somatório de forças gravitacionais sobre um objeto. Agora, como próximos passos do nosso curso, né? Então a gente tem a ideia da força gravitacional, que para a gente no nosso curso origina a definição da força-peso. E uma das coisas que a gente tem que ter sempre em mente, né, que a força-peso, ela sempre aponta para baixo, então qualquer objeto sujeito a força-peso, essa força vai apontar sempre para o centro da Terra, que se a gente tivesse então que escrever ela na forma vetorial espacial, a gente representaria ela dessa forma, mas como no nosso espaço macroscópico, né, se a gente está num local na Terra, a gente faz essa conta localizada, então a gente pode aproximar a superfície terrestre por um plano. Quando a gente trabalha com a mecânica clássica, nesse curso aqui, a força gravitacional ela vai agir nos objetos fazendo um ângulo perpendicular à superfície local. No fundo é o que acontece. Então, se eu tenho um objeto que está sujeito a uma força-peso, ponto a ponto, esse ângulo ele faz 90 graus com o ponto tangente à superfície da Terra, né? Então, a nossa força-peso ela vai ter essa característica. Age sobre todos os objetos de massa. Nas redondezas da Terra, a constante, ela é a própria constante, ela é a própria aceleração da gravidade G. A gente sempre vai usar 9,8 metros por segundo ao quadrado. Depois, talvez com o tempo, quando trabalham com cinemática, já talvez tiveram essa experiência de que a aproximação de 10 metros por segundo ao quadrado para a força gravitacional, ela é uma aproximação muito grosseira, principalmente quando a gente considera o lançamento de projéteis. Então, se você for fazer uma conta de lançamento de projétil e usar 10 metros por segundo ao quadrado para aceleração, provavelmente, se você tiver que acertar um alvo, você não vai conseguir, porque os erros vão, o desvio, né, real vai ser muito grande. Então, a gente aqui no nosso curso vai sempre usar 9,8 metros por segundo ao quadrado, a menos que o exercício esteja dizendo use 10, que aqui ele está querendo facilitar a nossa vida. Então, força-peso perpendicular, valor da gravidade sempre constante, uma dependência com a massa, isso aqui é apenas uma aproximação da força. Depois, a gente vai quantificar a tração, a força normal. Depois a gente entra para forças mais complexas, que são a força de atrito, que vocês já viram no ensino médio, e a força de arraste, e a força elástica, tá bem? Com isso a gente consegue resolver todos os exercícios de lei de Newton.